Pessoal, é com um grande prazer que a gente chega à nossa sexta edição da revista do IBPEA, onde a gente vai ter a presença do nosso presidente Luciano Bandeira, presidente da seccional da OAB do Rio de Janeiro, que vai falar um pouco conosco sobre tudo que foi construído esse ano na luta e nas perspectivas dos pequenos e médios escritórios. Para essa entrevista, esse bate-papo, teremos Leonardo de Cairo Melo, doutora Vivian Perfeito, doutora Gabriele Rocha, doutora Glaucia Nascimento. Luciano Bandeira, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao IBPEA mais uma vez. A gente já desde pronto agradece a sua colaboração e a sua luta nesse front junto conosco pela construção de profissionalização do nosso segmento e nesse olhar de apoio e de luta que nós tanto precisamos para a nossa advocacia. Luciano, seja bem-vindo, muito obrigado. Eu já faço a primeira pergunta, Luciano. Ano de 2020, muitas dificuldades por conta da crise sanitária advinda do Covid-19. Luciano, quais foram os principais desafios que você acha que a advocacia, em especial os pequenos escritórios, experimentaram? Bom dia, obrigado, é um prazer estar participando. Eu acredito, Tiago, que a grande dificuldade foi, primeiro, o fechamento pleno do Poder Judiciário. Isso foi uma dificuldade imposta a toda a advocacia como um todo, não só os pequenos e médios escritórios. E, depois disso, a implantação de um sistema de virtualização que demandou para todo mundo muito investimento em tecnologia de forma muito rápida, de forma muito intensa. A Ordem ela conseguiu contribuir para isso, aparelhando as suas estruturas em todo o estado do Rio, para que os advogados e advogadas pudessem continuar atuando a partir do momento em que essa vida virtual, esse judiciário virtual foi implementado, mas, sem dúvida nenhuma, os pequenos e médios escritórios eles tiveram uma dificuldade maior, porque foram obrigados a fazer um investimento em tecnologia num período muito pequeno de tempo, e isso impacta ainda mais um orçamento, como a gente sabe que os pequenos e médios escritórios, eles para terem sucesso, e aí o IBPEA é uma ferramenta, aí a comissão da Ordem são ferramentas importantes, ter uma organização administrativa muito efetiva e poder assim se organizar. E a gente sabe que no momento de hoje, 2020, e depois do judiciário ficar tanto tempo fechado, sem nenhuma movimentação, só emergência, ninguém está com sobra de caixa, não é? Então isso foi, sem dúvida nenhuma, um impacto importante. Agora, enfrentamos os problemas que se intensificaram por acesso a magistrados, o ritmo dos processos, nesses problemas que eram comuns e eram tratados no dia a dia, eles se intensificaram. E, normalmente, os pequenos e médios escritórios, dado ao número de demandas, ou seja, um acervo menor de demandas que eles tocam, que eles têm, normalmente eles sofrem mais, porque numa grande estrutura, numa estrutura muito grande, como há um acervo de processos, de demandas muito grande, mesmo tendo a dificuldade, tendo uma circulação, um andamento mais lento, sempre tem alguma coisa acontecendo, né? No pequeno e médio escritório, ele precisa muito que aquele processo importante, que ele ande, que ele tenha o seu curso normal, para que assim eles possam ter os seus honorários, possam ter a organização do seu dia a dia. Uma coisa que a gente observou, né, Luciano, foi que com o processo de pensar em profissionalizar, a gente observou que muitas das pequenas bancas, primeiro, não se viam como escritórios, se viam como advogados autônomos, não que isso seja errado, mas para um fim metodológico de aplicar a profissionalização, a gente se distancia desse próprio passo de instrumentalização. A gente viu que muitas pessoas, muitos escritórios, tinham como fonte única de receita a advocacia de diligência, né? A advocacia de correspondência. E isso foi um grande impacto com o fechamento do fórum. Você acredita que, a partir disso, a gente também aprendeu com esse corte na pele para a gente diversificar, né? Porque se você tem 100% da sua receita proveniente de um mesmo método de negócios, né? Que você tem a correspondência parada durante 4, 5 meses, né, Luciano? Isso.
Não, olha, é muito difícil. Aí existe duas consequências disso. Aí nós tivemos aqui, em razão da pandemia, uma implantação de tecnologia que ia demorar 5, 10 anos num período muito curto de tempo. E aí impactou. Os correspondentes, os advogados correspondentes, eles já tinham perdido muita coisa, já estavam perdendo muita coisa em razão dos processos eletrônicos, não é? Porque a partir do momento que o processo eletrônico, até aquele correspondente que vai conseguir cópias, vai obter um despacho no cartório, uma certidão, isso daí se simplificou. Então, diminuiu muito a necessidade desse tipo de serviço. Mas ainda tinha uma atividade muito intensa, que são dos advogados correspondentes que realizavam as audiências, principalmente as audiências nos juizados especiais, cíveis. Não é? A virtualização, ela permitiu o quê? Ela permitiu que o escritório ele realizasse aquela audiência sem precisar de um outro advogado, uma outra advogada, no local onde a audiência está sendo realizada, que às vezes é uma comarca distante. Então, esse foi um impacto muito grande. Eu acredito, sinceramente, que pode ter um impacto de localidade. Isso pode, efetivamente. Mas a necessidade da mão de obra, da atividade do advogado e da advogada, nem tanto, porque continua tendo que ter um advogado ou uma advogada para realizar cada ato processual, mesmo que seja virtual. Né? Um mesmo advogado, uma mesma advogada, ela não vai conseguir fazer duas audiências virtuais ao mesmo tempo. Seria uma coisa complexa, né? Seria uma coisa complexa. Então, vai continuar tendo a demanda, a necessidade. Agora sim, a organização, como vai se organizar isso, é algo que a gente está acompanhando, vendo no dia a dia. O que a Ordem fez? A Ordem imediatamente aparelhou todas as suas salas, e é uma estrutura muito dispersa no estado todo, são 217 pontos em todo o estado do Rio de Janeiro, aparelhou com as câmeras, com a estrutura necessária para que os advogados e advogadas possam fazer as audiências e as sustentações virtuais. Então, permitindo que aquele escritório que já demandava o serviço dele, para ele não precisar ampliar a sua estrutura, ele pode continuar utilizando esse serviço e aquele advogado, aquela advogada, pode fazer a audiência virtualmente. Isso é algo, Tiago, que a gente está acompanhando. A gente está vendo como isso vai se desenvolver. Mas uma primeira, é muito cedo ainda, né? É mais fácil a gente analisar esses fatos em perspectiva, ainda acho muito cedo, mas vamos ver se vai funcionar dessa forma, como vai se organizar o mercado da advocacia nesse ponto. Obrigado, Luciano. Quem é o próximo? Olá, sou eu. Bom dia a todos. Prazer, doutor Luciano, estar aqui com a gente. Queria trazer aqui, né, isso que você trouxe para a gente sobre essa reflexão desses advogados correspondentes, né, que se viram nesse momento um pouco perdidos por conta, às vezes eles não cuidavam da gestão dos seus escritórios de um modo completo e acabavam só fazendo as audiências e nesse momento, né, encerrou-se as atividades. Enfim, aí eu queria saber de você qual a importância que você entende que a OAB tem nesse momento para poder fornecer cursos, né, especializações, porque como as atividades elas foram suspensas, então a gente precisou buscar mais alguma forma de aprendizado. Queria saber de você a importância que a OAB tem nisso, para poder qualificar os advogados, até mesmo em cursos de referência à gestão, que é o que a comissão aqui nossa tenta trazer, né? Bem, olha só, primeiro é um prazer estar aqui, estou muito feliz de poder conversar com vocês hoje aqui nessa manhã. Bem, o que a gente vê? Primeiro, vamos separar o que a Ordem pode fazer. A Ordem pode fazer primeiro, por uma mão, criar a estrutura para que esses advogados e essas advogadas não fiquem afastados e impedidos de realizar, muitas vezes pela ausência do poder de fazer o investimento no seu escritório em tecnologia. Então, isso a Ordem fez.
a qual nenhum advogado, nenhuma advogada vai ficar sem exercer a profissão, mesmo no mundo virtual, porque ele tem as estruturas da ordem que estão espalhadas em todo o Estado. Maiores e menores, mas uma estrutura muito grande, são mais de 3.000 computadores, câmeras, 217 estruturas, centrais de digitalização, peticionamento. Então, esse investimento a ordem vem fazendo e intensificou nesse momento. Agora, sem dúvida nenhuma, no mercado, numa estrutura diferente, numa estrutura de que a gente passa a ter o fator da tecnologia muito influenciando muito nossa atividade, no direito mesmo, que é uma atividade muito dinâmica, que os mercados se expandem. Nós temos agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um mercado absolutamente novo, que surgiu agora para a advocacia. Eu acredito que o passo fundamental que a ordem está dando é com essa parceria com o IBPEA de investimento na gestão, no investimento na carreira, na organização, como se apresentar para os clientes, como organizar o seu escritório, ter aquela gestão, como você promover a sua própria atividade profissional. Então, esses cursos, essa atividade, elas são fundamentais para isso, para levar para os advogados e advogadas essas noções que vão fazer, sim. Parece que não, as pessoas acham que não, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo, mas as pessoas não têm ideia de como organizar metodologicamente a sua atividade traz resultados efetivos. Então, eu acho que essa parceria eu acho muito importante e a gente vai levar cada vez mais conhecimento para esses advogados e advogadas. Eu tenho certeza que isso vai ser fundamental nesse momento de transição da advocacia. Presidente, Leonardo Cairo falando. Para mim é um prazer estar aqui com você hoje. A minha pergunta é no sentido... A pandemia trouxe uma escassez momentânea, né, de oportunidades, aparentemente. Mas, na verdade, a gente, como agente do direito, na ponta aí da lança, advogado do dia a dia, a gente vê também que nasce muitas oportunidades a partir da crise, né? Como que o senhor vê essas oportunidades e se o senhor pode elencar aqui para a gente, o pessoal que vai assistir esse vídeo posteriormente, o que os pequenos e médios escritórios podem ter como oportunidade de mercado frente a essa nova perspectiva? Olha, eu acredito em duas coisas. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, um lado difícil e um lado bom, um lado positivo. Eu acredito que a virtualização, essa tecnologia, num primeiro momento, pode parecer que prejudica o pequeno e o médio escritório, mas ela dá vantagem competitiva para o pequeno e para o médio escritório. Eu acredito que é uma forma do pequeno e do médio escritório ele ter uma facilidade para se colocar no mercado, se colocar para atender os clientes, se colocar para a efetivação da atividade como escritório de advocacia. Mas isso é um ponto. Então, eu acredito que também traz oportunidades. E essas oportunidades eu vejo de uma forma muito, muito clara, e aqui, passando pela presença da ordem, a gente acaba tendo contato com todas as áreas, seja do executivo, legislativo, judiciário, com a área empresarial, as empresas, e a gente vê uma perspectiva de que temos muitas oportunidades em razão muitas provocadas pela própria pandemia. E a gente vê, por exemplo, aí vamos começar. Ano passado nós tivemos a maior mudança, a maior alteração, a mais profunda mudança da Constituição desde 1988, que foi a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela vai demandar um período de atuação da advocacia para assentar esses princípios que foram alterados de como vai se interpretar, como vai se aplicar. E a gente vê que no momento de pandemia é natural que a população busque ainda mais o auxílio da assistência social, gerando ainda mais demanda entre o contribuinte, entre o beneficiário da assistência social, o cidadão, e o órgão estatal de previdência social. Então, nós vamos precisar de muitos advogados e advogadas para ajudarem a equilibrar isso e a pacificar essa ideia. É um mercado imenso, imenso, que está longe de diminuir. Ao contrário, é um mercado que aumenta todos os dias, o mercado previdenciário. Mas não é só isso. Eu falei aqui agora, nós temos agora uma nova área, um novo ramo do direito
inteiramente novo para ser explorado, que é a da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o direito tem isso, esse dinamismo, essa modificação de áreas. E isso é um mercado que vai trazer muito trabalho para a advocacia, mas a advocacia ela precisa o quê? Ela precisa se especializar, ela precisa se atualizar, ela precisa estar preparada para aproveitar essas oportunidades. E aí, especificamente quanto à pandemia, a pandemia ela mexeu de forma muito profunda na sociedade, na questão legislativa. Eu digo, por exemplo, que a gente já vê um aumento muito grande na área trabalhista. A gente vê, por exemplo, que nós tivemos 2 medidas provisórias, as medidas provisórias foram aplicadas e só uma delas virou lei. Uma delas virou lei, a outra não. E aí, como é que a gente vai enfrentar isso? Nós vamos precisar de advogados e advogadas para que tratem dessa questão na Justiça do Trabalho ou até mesmo através das instituições sindicais para que possa pacificar e superar esse momento. Então, tem muito trabalho já nessa área e em todas as outras áreas. No mercado imobiliário, na área imobiliária, então, a advocacia está ali discutindo as questões revisionais, o despejo, se pode ou não, como é que regula essa atividade, reduz o aluguel, aumenta o aluguel. As questões relativas ao mercado imobiliário estão muito intensas nesse momento de pandemia, não é? Da mesma forma, outras áreas do direito, como, por exemplo, os próprios juizados especiais civis que tratam muito das questões de consumo, há um aumento muito grande no número de demandas, por quê? Em razão da virtualização, em razão da pandemia, as pessoas tiveram a utilização do comércio eletrônico, do cancelamento de viagens, cancelamento de passagens aéreas, entrega de mercadorias. Tudo isso gera um conflito e nós precisamos de advogados e advogados para atuar. E isso vai de todas as áreas, em qualquer área do direito, os contratos bancários, como como serão discutidos esses contratos bancários, os contratos financeiros nesse momento de pandemia. No tributário mesmo, todo mundo que atua na área tributária sabe, todo mundo impetrando mandado de segurança para postergar a obrigatoriedade do pagamento de tributos nesse momento de pandemia, né, a atividade. Então, eu vejo, sinceramente, no momento, uma oportunidade muito grande para a advocacia. Eu vejo uma perspectiva no próximo ano, nos próximos 2, 3 anos, que é de muita demanda, de uma atuação muito intensa, mas os advogados eles precisam ter uma estrutura organizada, uma organização, um método bem ajustado para que eles possam aproveitar essas oportunidades. Acho que, doutor Leonardo, foi respondido, certo? Doutor Luciano, primeiro é uma honra estar aqui consigo. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu tenho uma pergunta que é baseada um pouquinho com a minha experiência cá em Portugal. Bom, a pandemia veio reforçar a necessidade dos profissionais da advocacia de pensarem não só na parte técnica, jurídica, mas também na parte de gestão, em como lidar com os desafios, né, da reestruturação, eventual reestruturação do seu escritório. Aqui em Portugal, nós tivemos algumas críticas, porque a ordem, né, também foi pega de surpresa e demorou um bocadinho para fornecer formações na área técnica, nas legislações que estavam a surgir, mas especialmente por não termos tido grandes formações, né, e oportunidades de refletirmos em conjunto no tocante à gestão, em como os advogados conseguiriam se sobrepor a essa situação tão inesperada e repensar, né, a sua atividade enquanto estrutura. Então, participando na Ordem dos Advogados do Brasil, eu tive a honra e a graça de poder contar com a Escola de Gestão, que ajudou-me imenso. A Escola de Gestão foi assertiva e oportuna, veio ao abraço dessa carência de informação e de formação. Então, eu gostava de ouvir um pouquinho do doutor, quais são os planos para 2021, em relação a essa formação, a concessão de conhecimento para os advogados, não só na área técnica, mas também na área de profissionalizar a sua atividade e se apresentar para o mercado.
Obrigada. Bem, não, obrigado, é interessante, é importante ter esse feedback da realidade em Portugal, é interessante. Bem, aqui a Ordem ela se preocupou muito logo no início. O que a gente fez no primeiro momento, no momento zero do fechamento, da pandemia, do lockdown aqui? Nós investimos na tecnologia nas nossas salas, que se fala, nós chamamos de escritórios compartilhados, mas é a nossa área de coworking, né? E a gente conseguiu estabelecer uma estrutura muito grande em todo o estado do Rio de Janeiro para atender toda a advocacia. Como eu falei, já são 217 pontos de atendimento em todo o estado, nos 92 municípios, e que a gente tem a possibilidade. Então, esse foi o primeiro investimento, que aí a gente garantiu que nenhum advogado, nenhuma advogada ficaria sem trabalhar por não ter acesso à tecnologia, não ter a estrutura necessária para enfrentar esse momento. Esse foi o primeiro foco. Ao mesmo tempo, nós já tínhamos esse projeto em parceria com o IBPEA de investir na formação, na construção, na organização dos pequenos e médios escritórios para que eles tenham uma profissionalização na sua estrutura. A forma de se organizar, a forma de se apresentar para os clientes, o foco em conquistar novos mercados, como isso se apresenta. E isso é científico, isso existe uma metodologia, demanda estudo, demanda preparação. Então, a gente já tinha essa ideia, a gente continuou fazendo não presencial, mas de modo virtual, esses cursos de aperfeiçoamento, essas palestras, e a gente vai continuar intensificando isso no ano de 2021, porque a gente entende que isso é fundamental para a sobrevivência de qualquer estrutura organizada de trabalho, principalmente dos pequenos e dos médios escritórios. Ao mesmo tempo, a Ordem do Rio de Janeiro ela tem um investimento muito grande em formação, seja através da sua Escola Superior da Advocacia, que a gente consegue fazer cursos mais longos, cursos completos de todas as áreas, com um custo muito baixo, porque nós não visamos o lucro, então o custo que tem ali é apenas para pagar o professor que vai dar a aula, então a gente consegue ter uma competitividade, uma possibilidade de formação com recursos muito baratos, muito baixos, e, ao mesmo tempo, a Ordem continua fazendo o que sempre fez, trazendo grandes nomes, cursos, palestras, sejam de ministros do Supremo Tribunal Federal, das Cortes Superiores, do Judiciário de cada estado, sejam os grandes professores, os grandes juristas, os grandes advogados e advogadas, falando sobre os temas importantes. Por exemplo, na TV OAB no YouTube, que é gratuito, é acesso livre para a advocacia, nós temos mais de 2.000 horas de cursos e palestras em todas as áreas, das mais variadas áreas, disponível para serem assistidos a qualquer momento pela advocacia. A gente vai continuar investindo nisso, continuar trazendo os grandes nomes de cada área para falar sobre aquele tema, e a gente podendo complementar com um curso mais extensivo na Escola Superior de Advocacia. Então, eu acredito que o que a gente está fazendo e o que a gente vai continuar fazendo. Eu acho que esse é o foco de apoio tecnológico, formação na organização, metodologia e formação profissional continuada. Muito obrigada, senhor presidente. Glaucia? Oi, bom dia, estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Bom dia, Luciano. Queria aproveitar, né? A gente está no mês, agora hoje, no Dia da Consciência Negra, um mês destinado a isso, né? Teve uma avaliação feita ano passado que disse que a diferença salarial entre negros e brancos é de 31%, né, de modo geral. E esse ano aí, vários atos racistas ganharam mídia nacional, né? E eu queria perguntar para você, na advocacia especial carioca, né? O que você acha que o racismo estrutural atinge a advocacia carioca, né? Na oportunidade de emprego, na oportunidade de abrir uma banca, até ocupar cargos da própria OAB? Qual é o seu olhar quanto a isso?
O racismo estrutural é uma chaga da sociedade brasileira que não foi superado ainda. Então, lógico que atinge todas as áreas, em todos os momentos, porque, por ser estrutural, é algo que está presente na nossa sociedade em todas as áreas. Não é? O que a Ordem do Rio de Janeiro ela tenta enfrentar? Primeiro, a Ordem ela criou a primeira diretoria, colocou o status de diretoria, a primeira diretoria de igualdade racial, que trabalha justamente esse fato, essas questões mais especificamente da discriminação, da injúria racial, dos crimes de racismo, trabalha muito isso, tentando promover essa conscientização, em primeiro lugar. E, ao mesmo tempo, nós tivemos aqui o embrião, que é algo que eu considero que é muito importante e vai ser um passo fundamental para a superação desse racismo estrutural, que foi a Comissão da Reparação, Comissão, da verdade, da reparação da escravidão negra, que é essa discussão importante do Estado brasileiro em razão dessa chaga que foi a escravidão, e aí começa todo o processo do racismo entranhado, que é o racismo estrutural entranhado na nossa sociedade. Então, a partir disso, a gente consegue integrar advogados e advogadas na estrutura da Ordem. Hoje, a Ordem do Rio de Janeiro tem a participação efetiva de advogados e advogadas negras em várias áreas, em áreas importantes, como conselheiros efetivos, presidentes de comissão, e eu acho que é um caminho natural. Agora, é algo que a gente precisa trabalhar todo dia. Não é trabalhar todo dia, porque a gente não vai conseguir, sem uma atuação efetiva, diária, modificar algo que está dentro da nossa sociedade há 500 anos. A gente tem um trabalho muito forte da Ordem do Rio de Janeiro, que é que começou até quando eu era o presidente da comissão, antes de eu ser presidente da comissão de prerrogativas, que a gente passou a discutir, a gente começou com um movimento que era chamado os Desaparecidos da Democracia, que tratava especificamente do extermínio da juventude negra nas comunidades, nas periferias das grandes cidades, e no Rio de Janeiro também, que mais de 80% das mortes por violência policial, elas ocorrem, são jovens negros, entre 16 e 25 anos. Isso daí é a massa de pessoas que sofrem essa violência e que acabam morrendo nesse conflito. Então, é outro foco também de mostrar que a abordagem, a forma de cuidado, que a gente não pode aceitar passivamente como sociedade o extermínio do futuro de gerações de jovens negros, que eles teriam que ter a oportunidade para se posicionar no mercado, a capacidade de se desenvolver socialmente, educacionalmente e economicamente, para que eles possam integrar cada vez mais a sociedade de forma igual. O que a gente busca é a igualdade, não é a discriminação, não é a diferença. É dizer que todos são iguais, todos têm as mesmas oportunidades, por isso que a Ordem do Rio ela foi uma das grandes e aí uma das embrionárias lá atrás e uma das grandes defensoras do sistema de cotas nas universidades públicas, porque a gente acredita efetivamente que as ações afirmativas elas são fundamentais para a superação desse sistema, dessa estrutura que nós temos hoje no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Presidente, obrigado. A gente está caminhando já para o final. Obrigado pela sua disposição de espaço. Eu vou fazer uma rodada final com todo mundo. Eu pedi que todo mundo fosse bem objetivo nas perguntas, que a gente já deu tempo do presidente. Luciano, já nessa etapa final, pensando no ano que vem, nos seus projetos junto com a Ordem, né, nessa perspectiva também dos pequenos escritórios, o que você pensa sobre um link que a gente pode ter junto ao pensar nas graduações, já que você estava falando sobre essa deficiência que nós temos na forma de pensar a graduação sobre a gestão dos pequenos escritórios, sobre gestão de escritório, sobre a percepção de mercado? Existe alguma coisa que a gente possa contribuir com a graduação? Eu sei que passa pelo MEC, que é uma discussão nacional, mas o que você pensa que a gente poderia contribuir já pensando para o próximo ano?
São dois fatores que eu acho, duas questões que eu acho muito importantes que a gente deveria ter na graduação, que nós não temos, e que já uma delas, a nossa comissão de educação, já trabalha muito com esse tema. Primeiro é a questão das prerrogativas, não é, da deontologia, que não é ensinada nos bancos das faculdades de direito. E a segunda, sem dúvida nenhuma, o método e a organização para os escritórios. Eu acredito que ter um período ou dois nessa matéria eu acho que é fundamental. Primeiro, porque a gente sai dos bancos da faculdade sem nenhuma noção de como estruturar e como organizar a nossa atividade profissional. E isso deveria ser um dos focos na formação nas faculdades. Então, eu acho muito importante. Obrigado, Luciano. Gabi? Oi. Queria saber do Dr. Luciano qual aconselhamento ele dá para essa advocacia autônoma ou então de pequena banca, né? Como que você pode trazer para a gente, é possível viver da advocacia? Como que você pode trazer a sua experiência para a gente aqui? Bem, eu acredito que sim. Eu sou advogado há 26 anos, eu nunca tive outra atividade profissional, eu nunca tive nenhum emprego público, nenhuma outra atividade, eu só fui advogado durante 26 anos e eu acredito muito na profissão. É uma profissão com muitas oportunidades, mas tem que ter um foco muito grande no aperfeiçoamento contínuo. Estudar continuamente, estar focado, vendo as oportunidades. Eu acredito que a gente está vivendo um momento, apesar de um momento difícil da pandemia, um momento com muitas oportunidades. E dizer que ninguém, no estado do Rio de Janeiro, ninguém vai ficar sem trabalhar por falta de estrutura. A Ordem do Rio de Janeiro tem a maior estrutura de apoio à advocacia do Brasil, desde o plano odontológico para todos os advogados, transporte, estrutura de coworking, de escritórios compartilhados, central de peticionamento. Então, os advogados têm que saber o seguinte: vocês têm uma estrutura pronta que vocês podem utilizar, principalmente naquele momento inicial da sua advocacia ou em qualquer outro momento. Fazer reunião, atender cliente, peticionar, digitalizar, tudo isso está disponível para todos vocês e a Ordem está aqui para ajudar vocês. Procurem a Ordem, que a Ordem vai ter uma resposta e vai ajudar cada um de vocês. Obrigada. Presidente, a gente vê um movimento social hoje de sempre tentar buscar colocar as minorias representadas dentro dos órgãos. Embora os pequenos e médios escritórios sejam em volume, a maioria da mão de obra da advocacia, tanto no Rio de Janeiro como no Brasil, nós não vemos muita representatividade dos pequenos e médios escritórios na ordem, no Tribunal de Justiça, em relação ao 5º Constitucional. O que a OAB pode promover em relação aos pequenos e médios escritórios, em relação à representatividade? Não, eu acredito que é tentar transformar esses processos mais democráticos possíveis. E a Ordem do Rio tem feito isso. Um dos exemplos é essa parceria com o IBPEA, de tentar democratizar o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, que é muito importante. E aí, naturalmente, as pessoas vão participar Você tendo a estruturação, sobra tempo para participar em outras circunstâncias, participar da ordem, participar de comissões, participar da estrutura, ser conselheiro. A questão do 5º Constitucional, eu acho que a gente tem que fazer, a ordem tem que fazer da forma mais transparente e democrática, para garantir que qualquer um possa participar. Por quê? Porque o 5º Constitucional é um processo em 3 etapas. A ordem faz uma lista sêxtupla, o tribunal uma lista tríplice e o governador nomeia escolhendo um desses nomes. Então a gente tem que dar transparência, divulgação, transparência, informação e estimular que as pessoas participem e apoiando todos aqueles nomes que forem escolhidos pela advocacia para participar dessa lista do 5º Constitucional. Senhor presidente, a pandemia transformou o mundo, né, um mundo um pouco offline em totalmente digital, de uma forma abrupta e sem precedente. E isso já estava acontecendo, mas ganhou uma proporção muito grande. Há uma preocupação e um dever nosso de não mercantilizar a nossa profissão, né, e o nosso ofício,
Mas como todo mundo hoje, né, está vivendo dentro dessa telinha do telemóvel, enfim, do computador, qual o olhar da ordem para a utilização das ferramentas de marketing jurídico, por exemplo, das redes sociais, como tem sido, né? Como os advogados têm utilizado as redes sociais para se apresentarem ao mercado? Qual o olhar da ordem em relação aos limites? Qual é o limite? Ainda não tínhamos precisado pensar tanto nisso, porque o mundo era um pouco fora do ambiente digital, porém, hoje, estamos todos, né, acometidos a essa situação que trouxe a nossa atividade e a nossa apresentação para um mercado online. Eu gostava de ouvir um pouquinho, doutor, nesse sentido. Bem, olha, eu tenho uma posição muito clara, né? Eu sou absolutamente favorável à utilização das redes sociais, dos meios da internet para promoção e para divulgação dos serviços da advocacia. A grande discussão que existe hoje não é quanto à utilização, não é quanto à utilização das redes sociais, da internet para divulgar a sua atividade profissional. A forma, lógico, como não é mercantil, você não pode estar vendendo o produto, mas você pode dizer, você pode apresentar a opinião jurídica, resultados de demandas, como isso está caminhando, jurisprudência. Agora, a grande discussão, e eu sou absolutamente favorável, é a questão do impulsionamento. Se pode ou não ter o impulsionamento. Eu acredito que a divulgação nas redes sociais ela é muito boa e ela ajuda, e como eu disse isso, a tecnologia, a virtualização tem um lado bom também. Ela iguala um pouco nas condições o pequeno e médio escritório com a grande estrutura. Porque a partir do momento que você tem a virtualização, não só a grande estrutura tem a capacidade de deslocar um advogado para sustentar no Supremo Tribunal Federal ou nas cortes superiores. Qualquer escritório, pequeno ou médio, através da estrutura virtual, ele pode fazer esse trabalho. Da mesma forma, permite que, com um melhor investimento, com uma estrutura mais enxuta, ele possa atender a fazer reuniões virtuais, como nós estamos fazendo aqui hoje. Então, eu acredito que as redes sociais, esse caminho da divulgação, é muito importante. Dentro daqueles limites do nosso estatuto, você não está vendendo o produto, mas você pode apresentar ideias, mostrar o seu trabalho, mostrar como o escritório desenvolve aquela atividade, como é a vitória que você tem num processo, que você fixa um parâmetro, um entendimento, inicia uma jurisprudência ou modifica um entendimento. Tudo isso indiretamente atrai pessoas para tomarem o serviço daqueles advogados, daquelas advogadas, e eu sou a favor, inclusive, do impulsionamento. A discussão que existe hoje aqui é a possibilidade ou não do impulsionamento, que deve ser decidida aí, talvez, no início do ano que vem, pelo Conselho Federal, pela Ordem Nacional, pelo Conselho Federal da Ordem, que vai pacificar essa situação em todo o Brasil. Muito obrigada, senhor presidente. Indo para a finalização já, eu agradeço a resposta em relação à sua pergunta. É muito importante saber que se preocupar com toda essa questão, né, social. É muito importante a gente ver na nossa escola, né, os alunos, quando a gente vê essa escola, você vê aqui nossa mistura, né, Portugal, todo mundo aqui junto, e os alunos se veem representados também, né? Quando a gente entra na sala e vê todo mundo junto, nem está todos os nossos professores aqui. E qual é a sua visão, com essa perspectiva para 2021 em relação à nossa escola de gestão, né, aproveitando? Bem, é uma aposta muito grande da OAB do Rio de Janeiro, nós vamos continuar incentivando para que a escola possa alcançar um número máximo de formação de advogados e advogadas de preparação, porque eu tenho certeza que vai ser muito positivo para a advocacia, vai ser positivo até para todas as pessoas que tomam serviço dos advogados, das advogadas, porque um escritório bem organizado, bem estruturado, permite uma melhor prestação de serviço pelos advogados e advogadas. Então, o investimento vai continuar sendo intenso, o apoio a essa ideia, e que a gente quer que, pelo menos, que todo mundo que atua individualmente ou num pequeno, num médio escritório, tenha a oportunidade de usufruir dos cursos que o IBPEA e a Ordem estão desenvolvendo e oferecendo gratuitamente para todos a advocacia. Presidente Luciano Bandeira, muito obrigado pela participação.
Ficamos lisonjeados com a sua participação aqui conosco na 6ª edição da revista do IBPEA. Ficamos todos gratos e com as suas posições. Vamos utilizar algumas delas já para a aula da Escola de Gestão e gostaríamos que, se você deixasse alguma fala para todos da revista do IBPEA, da nossa Escola de Gestão, para o ano de 2021, alguma consideração final e um abraço fraterno de todos nós do IBPEA, da nossa Comissão de Qualificação e Gestão de Pequenos e Médios Escritórios. Não, é só dizer que a gente vai continuar investindo em formação. Informação, organização, método para apoiar cada um. E aproveitem, utilizem isso, procurem o curso, vejam no seu local que dia vai ter, porque a gente vai levar isso para todo o estado do Rio de Janeiro, e aproveitem isso, porque isso vai ser muito importante. Eu posso dizer até que vai ser decisivo na carreira de cada um de vocês. Então, utilize isso e parabenizo muito a comissão e o IBPEA pela iniciativa que está fazendo um grande trabalho para a advocacia do nosso estado. Obrigado, presidente Luciano Bandeira. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Vemos vocês na próxima. Obrigada, prazer. Tchau. Obrigada.